A paz do Senhor, seja uma vez mais bem-vindo ao nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida. Estamos iniciando essa semana e hoje, segunda-feira, nós estaremos realizando a nossa leitura diária, que é concernente à lição de número 5 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, que é editada pela CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E essa lição de número 5, ela traz o seguinte título: Fruto do Espírito, o Eu Crucificado. A nossa leitura diária de hoje, nessa segunda-feira, ela está localizada na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 7, verso de número 15 ao verso de número 19, e o texto das Sagradas Escrituras nos diz assim: Porque o que eu faço não o permito, pois o que eu quero, isso não faço, mas o que odeio, isso eu faço. E se eu faço o que não quero, eu consinto que a lei é boa. Então, agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habitam coisas boas, pois o querer está presente em mim, mas o executar do bem eu não encontro. Porque o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que não quero fazer, esse eu faço. Quando olhamos para esse texto, o apóstolo Paulo está reconhecendo a sua incapacidade de produzir o bem por si próprio. O apóstolo Paulo ele está dizendo, ainda que eu tenha boas intenções, e a gente vê ele nos dizer isso no texto, ainda que, olha só o verso 19, porque o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que não quero fazer, esse eu faço. O que Paulo está dizendo? Eu até quero fazer o bem, mas eu não consigo fazê-lo muitas vezes, porque por causa da minha natureza carnal. E a temática dessa nossa leitura é: o apóstolo mostra o conflito interior do religioso formal. E nós sabemos que o formalismo religioso, em sua maior parte, ele descarta a ação do Espírito Santo na vida do cristão, no passo que o Espírito Santo vai capacitando o crente a vencer o mundo e a vencer o pecado. O apóstolo Paulo aqui ele está trazendo esse reconhecimento que o ser humano por si próprio não pode produzir algo bom. Ainda que a sua intenção seja boa, mas no final das contas ele acaba produzindo a maldade. Porém, o apóstolo Paulo ele vai nos dar uma certeza no decorrer desse texto, no contexto dessa palavra, que pelo Espírito Santo de Deus nós somos guiados, e quando somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós aprendemos que nós não vivemos na carne, sim na direção do Espírito, e se não vivemos na carne, quem domina sobre nós não é a nossa carne. Quando a Bíblia está falando de carne aqui, ela não está falando do contexto físico, mas da natureza pecaminosa que está enraizada em nós a partir do pecado de Adão, a partir do pecado no jardim do Éden. Porém, nós temos em Cristo, nós temos a aliança sendo restaurada. E Cristo ele disse: eu vou para o Pai, porque se eu não for, o Consolador não poderá vir a vós. Então Cristo ele pagou o preço pela nossa alma, ele levou sobre si os nossos pecados, mesmo não tendo pecado. E agora o apóstolo Paulo vai nos dar essa informação dizendo que por si próprio ele não podia fazer o bem, que por si próprio eu e você não podemos, não conseguimos fazer o bem. Mas o bem que realizamos, ou ainda é parte da imagem e semelhança de Deus, ou é algo gerado diretamente pelo Espírito Santo nas nossas vidas, pela atuação do Espírito Santo de Deus. E aqui a nossa temática é: o apóstolo mostra o conflito interior do religioso formal. Não seja um religioso formal, viva o pentecostalismo bíblico. O que é o pentecostalismo bíblico? É crer na atuação do Espírito Santo ainda nos dias atuais na vida do crente.
Que Deus os abençoe e tenham uma semana abençoada. Estamos aí terça, quarta, quinta, sexta e sábado, trazendo todo dia uma palavra de Deus ao seu coração, conforme a leitura diária dessa nossa lição. Paz seja convosco nesse momento, em nome de Jesus.